Uma das notícias que tem ficado muito em alta no Brasil nos últimos dias são as notícias infelizes aí dos incêndios acontecendo em toda parte. Mas hoje vamos falar dos 10 incêndios mais famosos do mundo. Ao longo da história, inúmeros incêndios dos mais variados níveis de devastação foram registrados e, por algum motivo, ficaram marcados na história da humanidade. Muitas vezes, estes incidentes são resultados artificiais de guerras, mas também de técnicas pobres de construção, do uso exacerbado de materiais de construção inflamáveis e a falta de preparação para combater as chamas. Alguns desses incêndios se destacam em nossa memória, seja por sua gravidade ou por seu papel importante na formação de eventos históricos. Mas que incêndios são estes? Foram 10 os mais famosos e destrutivos incêndios já registrados. Número 1. Tóquio, Japão, 1923. A cidade de Tóquio, após ter sido nivelada por um terremoto, em seguida foi devastada por um incêndio que varreu os escombros. Este evento resultou em um impressionante número de mortos, que estima-se em torno de 142 mil pessoas. O que fez deste desastre tão único foi uma série de fatores em conjuntos que produziu um efeito extremamente devastador. O terremoto ocorreu na hora do almoço, enquanto muitas pessoas cozinhavam, resultando em numerosos incêndios que se espalharam rapidamente devido aos ventos fortes de um tufão. Além disso, a tempestade criou um tsunami que, somado ao número de mortes e a destruição, resultou na destruição de 570 mil casas. Número 2. Halifax, Nova Escócia, 1917. A maioria das pessoas nunca ouviu falar desse evento, pois ocorreu durante a guerra, mas Porto de Halifax, Nova Escócia, foi o cenário da maior explosão acidental feita pelo homem na história. Na manhã de 6 de dezembro de 1917, quando o navio de carga Mont Blanc, carregado com munições com destino à guerra na Europa, colidiu com um cargueiro norueguês nos estreitos do Porto Halifax e pegou fogo, resultando em uma explosão tão poderosa. As estimativas são de que ele explodiu com uma força de 3 quilotons de TNT, que provocou um tsunami no porto e uma onda de pressão de ar que estalou árvores, trilhos de ferro dobrados, demoliu edifícios, navios aterrados e levou fragmentos do Mont Blanc por milhas em todas as direções. Para piorar a situação, no dia seguinte, uma nevasca atingiu a cidade, o que impediu os esforços para resgatar pessoas de suas casas desabadas. Estima-se que o número de mortes foi de 2.000 pessoas ou mais. Ele também deixou mais de 9.000 feridos e grande parte da cidade em ruínas, deixando o porto de Halifax inutilizável. 3. Cidade do Texas, Texas, 1947. Um pequeno incêndio no porão de um cargueiro ancorado resultou na maior explosão da história dos Estados Unidos da América. Quem diria, não? O cargueiro estava transportando 2.300 toneladas de fertilizante de nitrato de amônio. As pessoas sentiram a onda de choque cerca de 250 milhas de distância em Nova Orleans. A explosão atingiu um avião de turismo e arremessou uma das âncoras do navio, praticamente a única parte do cargueiro ainda identificável, cerca de 1 milha através do ar. 4. Peshtigo, Wisconsin, 1871. Embora muitas pessoas tenham ouvido falar do grande incêndio de Chicago de 1871, poucas pessoas estão conscientes de que um segundo incêndio estava ocorrendo ao mesmo tempo, a poucas centenas de milhas de distância, no norte do estado de Wisconsin, e que este incêndio seria responsável por mais mortes do que qualquer outro na história dos Estados Unidos. Mais atingida foi a pequena cidade de Peshtigo, cuja maioria da população de 1.700 habitantes morreu nas chamas. Muitos dos sobreviventes escaparam das chamas por imersão no rio Peshtigo ou poços próximos, porém, mesmo assim, muitos se afogaram ou sucumbiram à hipotermia nas águas geladas. Foi muito ruim?
Testemunhas que sobreviveram relataram que a tempestade gerou um tornado que jogou vagões a centenas de pés e casas inteiras foram arremessadas ao ar. 5. São Francisco, 1906. O incêndio que queimou 25 mil edifícios, mais de 490 blocos da cidade e deixou cerca de 3 mil mortos, era ao mesmo tempo natural e feito pelo homem. Natural, pois foi um subproduto de um terremoto que atingiu a cidade na madrugada de 18 de abril de 1906. Muitas das estruturas destruídas pelo homem foram o resultado de esforços desajeitados por bombeiros destreinados e mal liderados que dinamitaram edifícios, em grande parte intactos, em uma tentativa de criar aceiros. Alguns estimam que esse fato pode ter sido responsável por até 50% dos edifícios que foram destruídos. No entanto, é notável a rapidez com que a cidade de São Francisco foi recuperada após o desastre. 6. Chicago, 1871. O desastre em Chicago deixou mais de 17 mil estruturas queimadas e 90 mil pessoas desabrigadas. Felizmente, espalhou-se lentamente, o suficiente para que menos de 300 pessoas morressem nas chamas. Mas isso é de pouco consolo para aqueles que foram forçados a enfrentar um inferno frio, sem abrigo. Enquanto não há dúvida de que o incêndio começou em um celeiro na propriedade de O'Leary, na rua Decoven 137. Não há nenhuma evidência de que foi causado por uma vaca de uma pobre mulher que teria chutado uma lanterna no celeiro. Essa história foi inventada por um repórter de jornal que mais tarde admitiu que ele fez isso porque pensou que seria uma hipótese exemplar. Em todo caso, como o fogo de Londres de 1666, o fogo abriu o caminho para uma nova e melhorada Chicago, que renasceu das cinzas dentro de poucas décadas, tornou-se a grande metrópole que é hoje. Também passou por reformas muito necessárias de combate a incêndios que um dia fariam do Corpo de Bombeiros de Chicago um dos melhores do país e seria chamado de modelo pelo qual os outros grandes corpos municipais de bombeiros iriam se basear. 7. Roma, Itália, 64 d.C. As chamas destruíram o coração da capital do Império Romano. Não há nenhuma evidência de que o imperador Nero estava tocando lira enquanto queimava. Houve também um boato que persiste até os dias de hoje de que o imperador Nero incendiou a cidade como parte de um plano que consistia em limpar pedaços de imóveis sobre as quais ele pretendia construir seu novo palácio. O que se sabe, de acordo com o historiador romano Tácito, é que o fogo se espalhou rapidamente e queimou por 5 dias e meio, deixando 10 dos 14 distritos de Roma completamente destruídos ou seriamente danificados. Aparentemente, ao tempo que Nero não pôde ter sido responsável pelo fogo, ele usou como justificativa para perseguir a população cristã local, que muitos acusaram ser responsáveis por definir o incêndio. 8. Londres, 1666. Enquanto a moderna capital da Inglaterra queimou várias vezes, em grande parte, devido à sua construção em madeira e design pobre, foi o grande incêndio de 1666 o mais lembrado, principalmente devido ao impacto que teve sobre os cidadãos, não só de Londres, mas de toda a Inglaterra. Apenas 6 pessoas morreram nas chamas, mas o mais interessante sobre esse fogo foi que, na verdade, não intencionalmente, foi benéfico. Como? A área da cidade que mais foi destruída foram as favelas imundas associadas à grande praga que varreu a cidade no verão anterior. Efetivamente, foi uma limpeza e, de certa forma, até mesmo a esterilização da cidade nesse sentido. Então, um fogo fez um favor a Londres. 9. Londres, 1212. Muito menos conhecido que o incêndio, mais tarde em 1666, o incêndio que devastou Londres em 1212 foi muito mais mortal, deixando até 3 mil pessoas mortas, embora o número exato sobre o número de edifícios destruídos pode nunca ser conhecido. O incêndio destruiu grande parte da área sul de Tamisa,
conhecida como Southwark, deixando cerca de um terço da antiga cidade em ruínas. Este não foi o primeiro incêndio a assolar Londres. Durante a sua história, como parte da cidade queimada em 1130 e novamente em 1135. Na verdade, a cidade queimou pelo menos uma meia dúzia de vezes entre 1130 e 1666, tornando-se um dos grandes barris de pólvora no planeta. 10. Boston, 1872. Embora não seja tão grande como aquele em Chicago no ano anterior, ou o fogo que estava a assolar São Francisco pouco mais tarde de 3 décadas, o fogo de Boston foi sem dúvidas o mais caro em termos de danos materiais que qualquer outro incêndio americano. Isso ocorreu em grande parte devido ao fato de que a maioria dos danos foi confinado a áreas centrais das cidades e distritos financeiros, resultando em milhares de habitantes que perderam seus empregos e centenas de empresas que foram destruídas. Na verdade, o incêndio custou tão caro que dezenas de companhias de seguro, tentando pagar a indenização, faliram. Foi um dos incêndios mais devastadores da costa leste. E esse vídeo vai ficando por aqui. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar nas redes sociais. Até a próxima!